Galera. Estou gravando aqui para os futuros auditores fiscais. Falei para vocês que ia dar umas dicas aí para vocês do IPVA, do nosso ITCD, então não vou ficar sem, a princípio, fazer algumas questões inéditas com meus futuros fiscais, né, voltados aí para nosso concurso, né, véspera de prova aí, vocês estão, né, com bastante informação na cabeça, estou aqui para ajudar vocês. Então vamos lá falar do IPVA e vamos lá então tratar a respeito do importantíssimo IPVA, que deve cair na prova dos senhores, com certeza. Como eu falei para vocês, as principais questões vão se concentrar na definição qual que é o veículo automotor aqui no estado do Amapá, que é devido ao tributo. Provavelmente você vai ter que lembrar, né, que o tributo é devido não somente, né, como ele fala aqui, né, o tributo é devido não somente sobre o veículo automotor terrestre, mas também o aéreo e o aquático, o momento do fato tirador do nosso imposto. As hipóteses de isenção sempre caem na prova, toma todo cuidado, a FCC é muito esperta nisso. Contribuinte responsável tributário, base de cálculo e alíquota. Então eu trouxe algumas questõezinhas aqui, vamos ver se a gente tem algumas questões aqui para a gente resolver. Questão inédita, primeiramente. Sobre IPVA aqui no Amapá, assinale a opção correta. O IPVA é pago post-antecipado, ou seja, ao final de cada exercício, cada ano. Não, na realidade, o IPVA é um imposto antecipado. No começo do ano é que você paga o imposto. Tudo bem? Então, o nosso imposto ele é antecipado. Por exemplo, se você não necessariamente... Fato tirador é 1º de janeiro de cada exercício para caso de carro usado. Mas, de qualquer forma, o pagamento ele é feito antes do ano todo acontecer. Então, a letra B. O IPVA é vinculado ao proprietário, sendo devido onde este tem domicílio. Tome cuidado. O IPVA é vinculado ao veículo. Ele é um imposto considerado na classificação dos impostos como imposto sobre a coisa, imposto sobre a res, imposto real. Então, guarda isso. O IPVA é um imposto real que está vinculado ao veículo. Tanto é que se o veículo é transferido do Amapá para outro estado, o imposto segue o veículo. Se o veículo é transferido de outro estado para o Amapá, se já pagou todo o imposto lá naquele estado, já serve para nós aqui no Amapá. Então, o IPVA segue o veículo, imposto real. Letra C. Se o veículo for transferido de outra unidade da federação para o estado do Amapá, exige-se novo pagamento do imposto. Não, é justamente o contrário disso. Se ele for transferido de outra unidade da federação para o estado do Amapá, o IPVA segue o veículo, se foi pago, está tudo certo. No Amapá só incide IPVA sobre veículos terrestres. Errado também, importante para a gente poder levar para a prova, né? No Amapá incide IPVA sobre veículos aéreos, sobre veículos aquáticos, sobre veículos terrestres. Como muitos estados brasileiros, nós não seguimos o posicionamento aqui no Amapá do Supremo Tribunal Federal em declarar que o IPVA só serve para veículos rodoviários. Na verdade, como não é uma decisão que gera efeitos para todos, cada estado vê o seu posicionamento quanto a essa situação. Veja lá. E finalmente a letra E, o gabarito da questão. Na alienação ou transferência do veículo ou cassação do direito à isenção ou não incidência, o pagamento então do ICMS devido ocorrerá no dia 15 do mês subsequente. No dia 15 do mês subsequente ao da entrada do processo no órgão de trânsito, no caso do Detran Amapaense, se protocolado no período de 1º a 15 do mês. Gabarito da questão, alternativa letra E. Fechou? E aí a gente lembra dessa informação lá no artigo 1º, né, do regulamento do IPVA Amapaense. Tá bom? O artigo 1º é que vai trazer todo o gabarito dessa questão. Beleza? Tá aqui, ó. Artigo 1º. Bom, vamos para outra questão? Vamos para outra questão. Qual das isenções a seguir, vamos ver essa questão agora. Qual das isenções a seguir não depende de outra condição além da já citada no estado do Amapá? Veículo de turista estrangeiro. Será que eu não tenho uma condição para poder cumprir, além de ser veículo de turista, para que a isenção aconteça? Não tem um período? Não tem certificado de conduzir? Não tem um período de 1 ano? É isso que ele quer dizer. Caiu questão assim na FCC, então tem boa chance de cair novamente. Veículos de representações consulares, dos agentes consulares e de funcionários de carreira do serviço consular. Então, veja, não tem condição para que esse veículo consular esteja amparado também pela isenção? Tem condição também. A gente vai ver isso aí também. O que mais?
Máquinas agrícolas de terraplanagem similares. Não tem condição? Tem também, professor. Tem a condição de não poder estar sendo utilizada fora do estabelecimento que é o dono. Quer dizer, não pode estar sendo usado em vias públicas. Veículo utilizado como táxi. Meu querido, a isenção do táxi sempre é a mais quente, né? Porque sempre tem aquela informação, né, da isenção do táxi ser uma isenção assim mais, a princípio, detalhada. Sempre tem um monte de condições. Veículos com potência de até 50 cilindradas. Esses são os veículos, né? Aqueles que têm potência até 50 cilindradas, essa é a única condição. Não tem outra condição para que o veículo esteja isento. Então, essa informação ela acaba sendo interessante, né? Porque não tem outra condição para que a isenção aconteça. Ele fala justamente sobre as isenções lá no artigo 4º. Veja lá. Quando o veículo é de turista estrangeiro, está vendo ali? Tem que ter um certificado internacional de circulação, mas esse prazo nunca é superior a 1 ano. Se o veículo é da representação consular, do agente consular ou funcionário de carreira, tem que ter no país de origem medida de reciprocidade em relação aos veículos do Brasil. Se é uma máquina agrícola de terraplanagem similar, não pode circular em vias públicas. Está vendo as condições? Se é um táxi, é limitado a um veículo por proprietário arrendatário em se tratando de arrendamento mercantil. E os veículos de potência de até 50 cilindradas, esses não, segundo o artigo 5º, já estão isentos. Então essa aí ficou como gabarito, né, justamente a alternativa à letra E. Né? Guarda essa informação aí para nós, tá bom? Então a alternativa à letra E é o gabarito para vocês. Outra questão? Então aqui eu deixei o resuminho aqui das isenções, aqui deixei o resuminho dos contribuintes responsáveis, aqui as alíquotas do tributo, né? A regra geral são 3% para automóveis, caminhonetes, embarcações recreativas e esportivas, jet ski está dentro dessa, e aeronaves não destinadas à atividade comercial, e 1,5% para ônibus, micro-ônibus, caminhão, cavalo mecânico, motocicleta e outro tipo de veículo automotor não previsto no inciso anterior. Ou seja, é 3 ou 1,5%. 0,5% é a menor alíquota que nós temos para aeronaves e embarcações, exceto aquelas que já foram lá citadas aqui, né, aeronaves não destinadas à atividade comercial. Então, na verdade, a gente tem aqui, né, a regra geral aqui do bolo aqui para as alíquotas do nosso tributo. A gente guarda elas também para a gente poder levar para a prova. Aí ele fala aqui, ó, mais adiante aqui para nós. Então, aqui estão as regrinhas. No Amapá, outra questão. A fiscalização do IPVA será efetuada exceto. Opa! Aonde que nós vimos a fiscalização do IPVA? O artigo 21 lá do regulamento do IPVA, ele fala sobre essa regrinha aí. Quem sabe a gente não está matando a questão da prova, ó. No Amapá, a fiscalização será efetuada exceto. Significa que muitas vezes o policial militar, o policial civil, né, o funcionário do Detran poderá parar uma viatura, ou até mesmo o fiscal poderá parar uma viatura, por exemplo, nas vias públicas do estado ou município, então andando pelas pistas, nos órgãos de trânsito, Detran e de controle de embarcações e aeronaves do estado, então tanto os departamentos da Marinha quanto da Aeronáutica para controle de embarcações e aeronaves e o Detran, junto aos contribuintes ou aqueles que forem abordados conduzindo o veículo, veja, junto aos contribuintes ou aqueles que forem abordados conduzindo o veículo. Então, na realidade, você pode ser parado a qualquer momento, você andando em via pública, e aí você estiver conduzindo o veículo, você vai ser abordado. As empresas de comércio, reparo, conserto e exposição dos veículos também estão dentro desse pessoal, né? Empresa de comércio, reparo, conserto e exposição de veículos entra também na situação do nosso IPVA. E, finalmente, as concessionárias, as autorizadas e as agências revendedoras de veículo, exceto os cartórios. Aqui está um erro da questão. Quando ele colocou exceto os cartórios também são fiscalizados quanto ao nosso IPVA, até porque o nosso DUT, né, o Documento Único de Transferência, ele, a princípio, precisa ter registro da pessoa que está assinando o documento, e esse registro tem um relatório lá no cartório que pode ser fiscalizado a qualquer momento pela Secretaria da Fazenda e pelo fiscal de tributos ou auditor de tributos aqui do estado do Amapá. Então, essa questão eu achei interessante citar ela para você, né? Letra E. E aqui está o artigo 21 que fala que a fiscalização, veja lá no inciso 6, será efetuada inclusive nos cartórios. Então, cuidado aí com os cartórios. Vamos para essa questãozinha aqui, ó. Vamos ver essa questão então. Vamos lá? Ele fala assim, ó. Miguel vende seu carro a Ramon entregando imediatamente.
Contratualmente, Ramon se obriga a efetuar a transferência formal e arcar com todos os débitos incidentes sobre o veículo, inclusive os anteriores à alienação. Miguel não notifica a autoridade de trânsito, obrigação que lhe é prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro. E aí que ele cita aqui para nós, né? E IPVA, né? Que Miguel passa a ser cobrado. Então, nesse caso, aí Ramon descumpre sua obrigação, no que Miguel passa a ser cobrado por multa de trânsito e IPVA. Então, Ramon não transferiu, né? Aliás, Ramon não a princípio informou a transferência, né? E aí o Miguel passou para ele o veículo, né? E o Miguel passa a ser cobrado por multas de trânsito e IPVA. Neste caso, considerando disposto no CTN na jurisprudência do STJ, então essa questão foi da Fundação Carlos Chagas, né? Ramon não pode ser cobrado pelo fisco pelo IPVA, devido no período anterior à venda, pois nessa época não era proprietário do veículo. Somente Miguel poderá ser cobrado pelo fisco do IPVA, pelo IPVA, pois as autoridades administrativas não foram formalmente informadas da alienação. Então veja que questão interessante essa aqui. Essa questão é interessante, mais interessante ainda porque ela é bem recente. Miguel não pode ser cobrado pelo IPVA, incidente sobre veículo posteriormente à data de entrega do veículo a Ramon, exceto se houver alguma previsão em lei estadual. Esse é o gabarito da questão. Quer dizer, Miguel, a princípio, vendeu o veículo, né, esqueceu de transferir o veículo, Ramon também não transferiu. Aí o que falam os tribunais superiores? Eles falam assim, né, Miguel, que é aquele que está transferindo, o vendedor, não pode ser cobrado pelo IPVA incidido posteriormente à data de entrega do veículo a Ramon, exceto se a própria lei do Estado prevê essa situação. Então, essa história, por exemplo, da letra D, Miguel e Ramon são sempre solidariamente responsáveis pelo IPVA, tanto posterior quanto anterior à alienação, isso vai depender da lei de cada estado. Miguel e Ramon não são solidariamente responsáveis pelo IPVA, também isso vai depender da lei de cada estado. Vamos voltar um pouquinho para a gente ver a responsabilidade, já que a gente está fazendo essa questão? Olha só que interessante a responsabilidade do estado aqui, ó. São responsáveis solidariamente, olha lá, o adquirente em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do IPVA em exercícios anteriores ou quando não comunicar a transferência. Então, existe uma solidariedade para o Estado no artigo 8º do decreto que regulamenta o regulamento do IPVA. Então, na verdade, para o Estado do Amapá, né, olha só que interessante, para o Estado do Amapá, de acordo com a presença na lei estadual, a gente teria um gabarito diferente aqui, a gente teria o gabarito a letra D. Miguel e Ramon serão solidariamente responsáveis, né, pelo IPVA devido, tanto posterior quanto anteriormente à alienação. Esse sempre é que poderia gerar problema de novo aqui, né? Porque, na verdade, a obrigatoriedade, veja que o artigo 8º, volto lá para o artigo 8º com você, olha lá. Ele fala que o adquirente ele fica responsável pelo pagamento dos impostos anteriores quando, a princípio, houver, né, débitos de imposto ou quando não comunicar a transferência. Então, existe um porquê, né? Tem que ter débito anterior e não comunicar a transferência. Não é nem a questão a questão da prova não foi essa, né, pessoal? A questão da prova foi que quem está devendo, na realidade, não é o remetente, é o vendedor, né? É o alienante, é o comprador. Então, na verdade, não está dentro daquelas condições do artigo 8º, né? Olha só que interessante, questão de prova fácil de fazer aqui, né? Não está dentro das condições do artigo 8º. O artigo 8º ele fala quando o vendedor vende com débitos e o comprador não informa a transferência, o vendedor não informa a transferência, o comprador se torna responsável por aquilo que está comprando solidariamente. Quem compra ativo mais passivo. Você entendeu? Então aqui é uma situação bem interessante mesmo para cair na prova, né? Vou voltar lá para a gente poder ver então. Então o gabarito da questão, mesmo com a legislação, com o artigo 8º que a gente está analisando juntos aqui, continua sendo a letra C. Miguel não pode ser cobrado pelo IPVA incidente sobre o veículo posteriormente à data de entrega do veículo a Ramon, exceto havendo previsão em lei estadual. Miguel e Ramon sempre serão solidários, responsáveis, solidários? Não, depende das condições ali previstas no artigo 8º. Então a súmula é a súmula 585 da STJ, que diz que a responsabilidade solidária do ex-proprietário, ou seja, do alienante,
prevista no artigo 134 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange IPVA incidente sobre veículo automotor no que se refere ao período posterior à sua venda. Aí ele dá a exceção. Havendo previsão em lei estadual, admite-se a responsabilidade solidária do ex-proprietário de veículo automotor pelo pagamento de IPVA, em razão de omissão na comunicação da venda ao órgão de trânsito local, excepcionando-se então o entendimento da súmula 585. Então aqui nós temos um importante posicionamento para a prova, e a FCC gosta disso e cobra dos alunos, né? Então guarda essa informação aqui que eu acho bem interessante aqui para a prova. Eu acho que essa informação para a prova tanto de tributário quanto para a prova de legislação, tudo a ver com prova, tá bom? Tudo a ver com a prova. Vamos continuar? Outra questãozinha, caiu aqui na prova da FCC Cefaz Bahia. Em 1º de março de 2019, Silvana, domiciliada e residente em Macapá, adquiriu de uma concessionária de Macapá um veículo de passeio novo 0 km. Então veja, ela adquiriu no mês 3. Independente de ser 1º de março ou último dia de março, o mês 3 é devido. Mas o carro é 0 km, então é proporcional à quantidade de meses. Movido a gasolina, tendo pagado o valor total de 120 mil, conforme constou da nota fiscal de aquisição. O referido valor decompõe-se nas seguintes rubricas. 105 mil são referentes ao valor venal do veículo novo. 12 mil são os equipamentos opcionais e acessórios que ela mandou instalar. E 3 mil são relacionados a frete e a seguro. Considerando, então, o fato gerador do IPVA que ocorreu em 1º de março de 2019, considerando o disposto na lei e no regulamento, o valor do imposto a ser pago vai ser qual? Então, calculemos. 120 mil vezes 3%, porque essa é a alíquota para automóveis e utilitários movidos a outros tipos de combustíveis. Na verdade, essa é a alíquota geral aqui no nosso estado. 3.600. Agora, são devidos só 10 meses em 12, porque não deve nem janeiro nem fevereiro. Deve só março a dezembro, são 10 meses. Então, é dividir os 3.600 por 12 meses para ver quanto que é o imposto mensal e multiplicar por 10. R$3.000. Vocês entenderam aqui? Então, na realidade, estamos diante de uma situação, né, onde você tem aí o cálculo do nosso tributo, conforme aí previsto aí na nossa lei. É uma das questões que eu espero que possa cair na prova, tá? A banca gosta de cobrar cálculo do IPVA aí na prova de vocês. Bom, outra questão caiu na Cefaz Bahia. Caíram algumas questões na Cefaz Bahia. A lei estadual dispõe sobre IPVA de acordo com essa lei, em se tratando de um veículo de procedência estrangeira, seja ele novo ou usado, importado do exterior, considera-se ocorrido o fato gerador na data do desembaraço aduaneiro. Cuidado! Só é na data do desembaraço aduaneiro quando acontece o que nós chamamos aí, efetivamente, a importação pelo consumidor final. Se não for o consumidor final, não é o desembaraço aduaneiro. Letra B. São isentas do pagamento do imposto as máquinas agrícolas e de terraplanagem, desde que são isentas do pagamento do imposto. Né? Então, são isentas do pagamento do imposto. Estou fazendo aqui as informações aqui propriamente ditas, né? Como ele cita aqui para nós. São isentas aqui do nosso pagamento do imposto. As máquinas agrícolas, né? As máquinas agrícolas, né? E de terraplanagem, desde que circulem em vias públicas. Então, essa é uma situação interessante, né? Onde, a princípio, ele está citando aqui, né, a isenção, né? Tanto das máquinas agrícolas como as de terraplanagem, desde que circulem em vias públicas. Veja, desde que não circulem em vias públicas. Né? Na verdade, a máquina agrícola deve, a princípio, circular somente pela fazenda, né? A de terraplanagem somente pelo local da obra, né? Construção civil. Então está fora essa situação da letra B. Né? Letra C. Contribuinte do imposto é o proprietário, o usufrutuário ou possuidor do veículo a qualquer título. Na verdade, o contribuinte do nosso IPVA é o nosso proprietário do veículo. Então, a letra C aqui também não é o gabarito. São isentos do pagamento do IPVA os veículos utilizados como ambulância no combate a incêndio. Então, as ambulâncias, os carros de combate a incêndio, carro de bombeiro, são isentos aqui do imposto,
desde que não haja cobrança pelo serviço. Verdadeiro, aqui é o gabarito da questão, né? A alternativa à letra D está lá prevista no artigo 5º. O imposto é vinculado à pessoa do proprietário, sendo exigível novo pagamento do imposto a esse Estado nos casos de transferência. Falso, o imposto é vinculado à pessoa do... na verdade, o imposto é vinculado ao veículo automotor e não à pessoa do proprietário. E não se exige, então, novo pagamento se já foi feito de forma integral. Tá certo, pessoal? Então, guardemos aqui informações importantes aqui para a gente poder levar para a prova. Será que tem mais alguma? Vamos ver aqui? Opa, mais uma aqui, ó. Outra questão. Última questão aqui do nosso IPVA, ó. Foram 3 que caíram na Cefaz Bahia. Poxa, prova da Cefaz Bahia, 3 questões de IPVA. Olha só que alegria se a gente está matando o jeitão da prova de amanhã, né? Perdão, da prova que vocês vão fazer, né? No dia 18, né? Quer dizer, a prova de domingo. Então, que maravilha, né? Você está vendo ali, não, professor, olha só o que aconteceu, né? Caiu aquele jeitão de prova, aqueles tópicos que você falou logo no começo foram justamente os que caíram na prova e foram 3 questões mesmo, professor. Nossa, só alegria, né? Quando a gente acerta até o número de questões que cai na prova. Veja lá. De acordo com a lei do Estado, conforme dispõe o IPVA, são responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto o proprietário do veículo automotor que o alienário não forneceu os dados necessários à alteração no cadastro de contribuinte do IPVA, no prazo de 30 dias em relação aos fatos geradores ocorridos até o momento da venda e do conhecimento desta pela autoridade responsável. O leiloeiro, em relação ao veículo adquirido ou arrematado em leilão e entregue sem comprovação do pagamento do IPVA e acréscimos legais pendentes sobre o mesmo, correspondente ao exercício ou exercícios anteriores. O titular de domínio ou possuidor a qualquer título. Então é interessante, né, que a gente tenha que ver aqui de acordo com a nossa legislação. O funcionário que autorizar a efetuar o registro, inscrição, matrícula de veículo de qualquer espécie, sem a prova de pagamento do reconhecimento de isenção, não incidência ou imunidade do imposto, desde que tenha agido com dolo, fraude ou simulação. Então veja, são várias as situações aqui que ele está citando. Eu vou lá de novo, lá no artigo que trata a respeito da responsabilidade. Vamos lá aqui, ó, no artigo 8º. Quais são os responsáveis aqui no nosso artigo 8º que são solidários? Veja, o adquirente em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto em exercícios anteriores ou por não comunicar a transferência. O titular domínio ou possuidor a qualquer título. Então, esse inciso 2 aqui está lá entre as situações. O servidor que autorizar a efetuar o registro, licenciamento, inscrição, matrícula, inspeção, vistoria ou transferência de veículo de qualquer espécie, sem a prova do pagamento ou do reconhecimento da isenção ou não incidência do imposto. Toma cuidado lá que ele fala aqui lá, porque precisa de dolo, né? Não é o caso aqui, né? Só o servidor fazendo algum tipo de mudança no cadastro, mesmo que não tenha tido a intenção de fazê-lo, já é o suficiente para ser solidário. Terceiros que concorrem com atos ou omissões para o não pagamento do imposto, sendo que a solidariedade aqui no nosso Estado não comporta benefício de ordem. Então, vamos voltar lá? E aí a gente vê aqui a seguinte situação, né? Quer dizer, o proprietário do veículo automotor, em relação a faturadores concorridos, veja que o alienário não forneceu os dados, e essa situação do item 1 não está na nossa lei estadual. O leiloeiro, em relação ao veículo adquirido ou arrematado leilão, entregue sem comprovação do IPVA e acréscimos legais pendentes sobre o mesmo, correspondente ao exercício ou exercícios anteriores. Também não está na lei do nosso IPVA. Titular, domínio ou possuidor a qualquer título. Esse está na lei do nosso IPVA. Funcionário que autorizar ou efetuar qualquer registro, licenciamento, inscrição, matrícula, sem a prova do pagamento do imposto, né? Ou de que há algum tratamento de isenção, não incidência de imunidade, desde que tenha agido com dolo, fraude ou simulação. Gente, a única situação que está correta, de acordo com a lei amapaense, é a letra B, né? O item 3 apenas. Só o item 3. Os demais itens não batem, tá bom? Relembrar alguma coisa aqui importante aí para nosso aulão de véspera, aí para você que está estudando, não é verdade? E vamos agora colocar aí outro tema importante para a prova dos senhores, que é o nosso ITCD. Regulamento do ITCD aprovado lá pelo decreto 3361, de 29 de dezembro de 2000. Vamos fazer questão?
Então, ó, o que a banca gosta, nós adoramos. Aonde nós temos questão do ITCD? Nós temos questão do ITCD tanto lá nas hipóteses de incidência do tributo, toma cuidado com as hipóteses de incidência do tributo, quanto na competência para tributar, também eu acho bem interessante aí a situação da competência para tributar, porque aí a gente sabe dos bens móveis, dos bens imóveis, dos bens que a princípio são objeto de operações do exterior, quanto também saber quem é contribuinte, que é quem recebe o bem, né? Seja em doação, seja em causa-morte, quem é responsável tributário, aquele que a lei manda pagar o tributo, as operações de não incidência em comparação com as de isenção e a base de cálculo versus a alíquota do tributo. Então, guardando essas regrinhas aí, eu creio que a gente pega a questão da prova ou as questões da prova, tá bom? Eu creio que a gente pega as questões da prova. Vamos só lembrar isso aqui que eu acho também bastante interessante, que é justamente aquilo que o STF fala a respeito da matéria. O STF, né, no final aí, aliás, o STF ainda durante esse ano estabeleceu o prazo de 12 meses para que o Congresso Nacional venha editar uma lei complementar com normas gerais que definam o ITCMD nas doações e nas heranças instituídas no exterior. O prazo começa a contar a partir da data de publicação da ata de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO 67, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Por unanimidade, o plenário declarou que a omissão legislativa na regulamentação do artigo 155, parágrafo 1º, inciso número 1, parágrafo 1º, inciso número 3 da Constituição Federal, referente às regras para que os estados e o Distrito Federal possam instituir a cobrança do nosso ITCD quando o doador tem domicílio ou residência no exterior, ou se a pessoa falecida possui bens, ou tiver sido residente domiciliado ou tiver seu inventário processado no exterior. A decisão foi tomada na sessão virtual concluída em 3/6, segundo a ADO 67. Então, aqui já é uma situação que eu também considero extremamente interessante, porque está falando do posicionamento para a prova em relação ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que o Supremo não aceita mais, né, a tributação para o Estado quando, a princípio, o bem está no exterior, ou quando o inventário se der no exterior, ou quando o doador tem domicílio no exterior, porque essas regras, a princípio, teriam que ser vinculadas por lei complementar federal, e essa lei complementar não existe. Os estados, através da sua competência suplementar, estão regulando através das suas leis estaduais. Mas o Supremo falou um basta sobre essa situação e falou assim, ó, vocês, estados, têm que correr agora atrás de uma lei complementar para esse assunto. Tudo bem? Porque ele mesmo indica que está faltando a lei complementar para regular o assunto. E isso gera muita confusão. Beleza, professor. Então a gente tem essa informação e vamos fazer questão. Olha só. São fatos geradores do ITCD no Amapá causa morte. Aqui eu peço uma especial atenção do meu querido aluno. Tomem cuidado que na transmissão causa-morte aqui no estado, a alíquota é 4% e na transmissão por doação, a alíquota é 3%. Então, na hora de calcular o tributo, é muito importante que o aluno saiba se aquela situação é uma situação causa-morte ou se aquela situação é uma situação entre vivos, porque as doações são sempre entre vivos. Tá certo? Então, qual que é a situação ali, professor? Vamos ver? Ele fala assim, ó, são fatos geradores do ITCD no Amapá causa-morte, exceto sucessão causa-morte, inclusive a instituição e a substituição de fideicomisso. Por exemplo, se eu não tivesse colocado ali sucessão causa-morte, que é o que eu queria fazer, né? Mas vou dar uma piorada aqui não. Vou deixar aqui. Eu poderia pensar assim, poxa, professor, será que na instituição e na substituição do fideicomisso nós temos fatos geradores, né, relacionados à causa-morte? Né? Então, na idade, aqui já tem uma situação interessante. Ó. A instituição, ela é, a princípio, causa-morte, porque a instituição se dá pela morte do decújo. Porque quando há a morte do decújo é que o fideicomissário entrega os bens ao fiduciário. O decújo morre, entrega os bens. O fideicomitente entrega os bens ao fiduciário. O decújus morre e aí os bens vão para o fiduciário. Mas mediante uma condição em vida que é a substituição do fideicomisso. Então, na idade, ou pode ser até que haja uma condição em morte, tipo, a condição seja a morte, por exemplo, do fiduciário. Mediante a morte do fiduciário, o bem é transmitido para outra pessoa. Então, na idade, a letra A, ela pode ser considerada causa-morte entre vivos e causa-morte. Quer dizer, então, a letra A pode ser o gabarito da questão.
né? Mas pode não ser, porque aí pode ser que a substituição de fideicomisso se dê por um outro fator da morte de alguém, por exemplo. Porque a condição quem estabelece é o próprio decújo antes de falecer. Quer dizer, ele que vai estabelecer qual que é a condição para que os bens sejam transferidos para a prole eventual, né? Então a letra B, por exemplo, já não. A partilha decorrente de ato de última vontade. Isso é o testamento. Isso é um fato gerador causa-morte. Transmissão causa-morte do domínio útil de um bem. Transmissão causa-morte. Instituição do usufruto testamentário sobre bens imóveis e a sua extinção por falecimento do usufrutuário. Então, o próprio bem ele é transmitido uma parte, né? Quando a princípio. Então, o dono do bem vai lá e transmite a nua propriedade para o seu filho. E ele fica com o usufruto até a sua morte. Quando der-se a sua morte, o usufruto deixa de existir. Na extinção do usufruto através da sua morte, todo o bem fica agora na propriedade do antigo do nu proprietário. Então, na verdade, essa é uma situação causa-morte. A transmissão vai se dar na extinção por falecimento, é causa-morte. Cessão, renúncia ou desistência de direitos. Essas três situações, cessão, renúncia ou desistência, só a princípio renuncia, só desiste de um direito quem está vivo. Então, isso aqui é fato gerador doação. Tudo bem? É o fato gerador cuja alíquota é 3% aqui no Estado. Em favor de pessoa determinada. Então, fato gerador doação. Então, a melhor resposta aqui é a alternativa letra E. Fiz uma pegadinha tão pegadinha que no final das contas ela pode se pegar até o professor, mas a melhor resposta é a alternativa letra E. Vocês entenderam? Porque aqui não tem dúvida, só situação entre vivos. É só na doação mesmo. Tudo bem? Outra questão boa de cair na prova dos senhores. Olha lá. Questão sobre o aspecto temporal do fatiador de TCD. Considere-se ocorrido o fatiador de TCD aqui no Amapá, exceto data do falecimento do decújo. Com a morte dele, abre-se a sucessão. Somente na hipótese de transmissão por sucessão causa-morte. Calma. Esse somente ferrou tudo, já é o gabarito da questão. Por quê? Porque a data do falecimento do decújo também é fato gerador. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui, ó. Na instituição do fideicomisso. E está na outra questão. Na instituição do fideicomisso também há um fato gerador propriamente dito. Tá certo? Então, na instituição do fideicomisso também tem fato gerador no falecimento do decújo, porque o fideicomisso só fica efetivamente instituído quando há a morte do decújo. Fechou? Então, esse somente na hipótese de transmissão, sucessão, causa morte, tá falso. Letra B. Na data do falecimento do usufrutuário, é um fato gerador, quando o usufruto é vitalício, ou seja, o usufruto só vai existir enquanto eu estiver vivo. É uma das cláusulas. Na data do instrumento, ato ou contrato que servir de título à transmissão. Então, na doação, quando você lavra a escritura de doação, você lavra o contrato verbal, o contrato por escrito de doação, ali é o instrumento, é o ato, é o contrato, onde há o fato gerador. Para o Estado do Amapá, relativamente a bem imóvel, inclusive direitos a ele relativo, quando o bem for situado no Estado do Amapá. Então, ó, para o Estado do Amapá, relativamente a bem imóvel, inclusive direitos a ele relativos, quando o bem for situado no Estado do Amapá. Então, aqui já é uma outra circunstância interessante aqui, né? Então, falando aqui do bem imóvel, se o bem está no Estado do Amapá, tributo para o Amapá. Para o Amapá, relativamente ao bem imóvel, direito, título ou crédito, na hipótese de possuir herdeiro, legatário, donatário, residência ou domicílio. Olha só que interessante. Quanto aos bens móveis, existe a possibilidade de tributarmos para o Estado do Amapá aquele bem imóvel quando, por exemplo, o bem imóvel se encontra no estrangeiro. Aí eu vou buscar o herdeiro, legatário, donatário, residência, onde ele tem residência e domicílio. É aquela hipótese que deveria ter a lei complementar federal e nós não temos. Então, nós usamos a lei estadual. Então, veja, todas as situações aqui estão corretas, exceto a alternativa letra A. Fechou? Fechou, professor. Entendi como é que cai na prova. Essa questão fez uma pegadinha para você. Será que a gente vai matar essa aqui? João recebeu em doação como fiduciário imóvel em Macapá. Então, ele recebeu em doação, né? Aliás, recebeu em doação como fiduciário um imóvel em Macapá, né? Não ficou boa, não. Vamos... Ah, meu querido, agora é o seguinte, né, Tudão? Você vai lá e faz a questão e faz ela direitinho para nós aí. Não, demorou, cara. Demorou. Vamos fazer direitinho aqui, ó.
Vou de novo ali, ó, no João. Só botar aqui direitinho aqui, ó. A ideia aqui não era receber em doação, né? João recebeu em fideicomisso como fiduciário um imóvel em Macapá no valor de 600 mil. Então não é em doação, porque é causa-morte, né? Isso. Então não bate. A questão precisa estar com o texto bem legalzinho aqui para a gente poder guardar, né? Então vamos lá de novo. Vai, Tudão, vai, Tudão. Bota aí na telinha para nós. João recebeu em fideicomisso, como fiduciário, imóvel em Macapá, no valor de 600 mil reais, pela morte de Pedro, cujo último domicílio é Manaus, Amazonas. Fechou? Entendemos aí? Então nós temos um fideicomisso, nós temos um fiduciário. E aí, Tudão? Olha só a perguntinha, sem vergonha, né? Falando sobre base de cálculo, com certeza. O ITCD devido ao estado do Amapá é de 18 mil. O ITCD devido ao estado do Amapá é de 5.400. O ITCD devido ao estado do Amapá é de 12.600. O ITCD devido para o estado do Amazonas, por ser o último domicílio do decújo, onde deve ser feito o inventário. Estamos diante de hipótese de isenção do ITCD. Cara, numa pergunta só, o cara pode fazer isso aí tudo, né? Ele pode cobrar qual que é a alíquota, qual que é a base de cálculo, qual que é a isenção, se tem redução de base de cálculo no caso aqui, e assim por diante. Para resolver a questão, o aluno tem que lembrar que na instituição do fideicomisso, nós temos uma hipótese de redução de base de cálculo, né? Então vamos lá, vamos botar aqui para a gente poder ver aqui a nossa hipótese de redução da base de cálculo. Veja lá. Primeira isenção, a gente teria que ver se aquela determinada situação está isenta. Como o imóvel custa 600 mil, ele só fala de isenção nas hipóteses do artigo 5º, ó, inciso 2 e 3. As transmissões hereditárias de prédio e residência que constituem o único bem do espólio, não foi citado isso. Que não ultrapasse 20 mil UPFs, que hoje está por volta de R$ reais aqui no estado do Amapá, para a prova, você vai levar R$ reais, desde que a sucessão concorra apenas o cônjuge ou filhos do decurso, também não é citado isso. Então, não estaríamos diante dessa hipótese de isenção. Ou transmissão por cessão de propriedade ou domínio útil de um bem imóvel, de direitos reais sobre imóveis, cujo originário dos quilombos, assim definidos por resolução do Conselho de Cultura Estadual, desde que a sucessão concorra apenas o cônjuge ou os filhos do decúbito. Também não tem nada a ver com isso. Quanto à base de cálculo, ó, olha só, na instituição do fideicomisso, a base de cálculo será de 70% do valor venal do bem, artigo 6º do regulamento do imposto, olha lá, 70%. Então, sobre 600 mil, nós temos que aplicar uma base de cálculo, né, de 0,7, ou 70 sobre 100 vezes 600 mil, porque a base de cálculo para a instituição de fideicomisso ela tem uma redução para 70%. Tudo bem? O que mais? Aí ele fala, mas trata-se de uma situação causa-morte. Eu marquei aqui doação, né? Mas é porque eu tentei fazer uma pegadinha sobre mim mesmo, né? Mas a situação aqui é causa-morte, professor. Por quê? Porque na instituição do fruto, pela morte do decujus, aí sim que o bem é transmitido. Ah, professor. Agora uma nova necessidade de arrumar a questãozinha, mas a gente está vendo aqui, ó. Vamos fazer várias arrumaçõezinhas aqui, básicas aqui. Primeira arrumação, deixa eu só colocar eu na câmera aqui para você não ficar vendo os rolos que eu vou fazer, né? Então, primeira arrumação, né, professor? Estamos falando aqui, ó, esses valores aqui já não vão bater nada, né? Então, vamos fazer de uma forma que a coisa seja 600 mil vezes 4%. 600 mil vezes 4% é 24 mil, né? Aí 24 mil, né, multiplicado por 30% dá 7.200. E 24 mil multiplicado por 70% vai dar 16.800. Agora vamos ficar com valores de acordo aí com a alíquota correta, né? Então, vamos mexer aqui de novo. Vou mexer aqui, ó. Então, aqui eu vou mexer aqui na nossa... Perdão, tá, galera? Mas
que a gente quer fazer um negócio aqui bem legalzinho e acaba que a gente, às vezes... Então tá aqui, ó. Mais nada como fazer ao vivo, estamos juntos. Então, ó, a alíquota para esse caso, né, instituição do usufruto, a instituição se dá pela morte do decúbito, então é uma alíquota de 4%. Puxa, já pensou se a gente pega essa questão na prova, cara? Vai ser muito legal, né? Então a alíquota seria de 4%. Beleza, vamos voltar ali minha carinha ali. Tá, então vamos voltar. Na instituição do fideicomisso, a base de cálculo a gente já sabe, é reduzida para 70%. Beleza, vamos voltar. Não tem isenção, beleza. Então vai ser 600 mil reais vezes, né? 600 mil vezes, né? 0,7, que é 70% da base de cálculo, vezes 4%. 4% de 600 mil é 24 mil. 70% de 24 mil é 16.800. Gabarito dessa questão é a alternativa letra C de casa. Tudo bem? Achamos o gabarito da questão? Professor, tu dá uma questãozinha bem legal. É bem legalzinha. É simples, objetivo, é como a FCC gosta na prova, mas ao mesmo tempo tem que ter um monte de conceitos para você matar a questão. Vi que eu passei pela isenção, porque tem a letra E que está dizendo que é hipótese de isenção. Não é. Passei por competência, tem a letra D dizendo que a princípio a competência é pelo Amazonas. Não é. Passei por cálculo do imposto e passei por alíquota e base de cálculo, para a gente conhecer direitinho, e redução de base de cálculo. Beleza? Tem mais coisa aí para poder cair numa questãozinha de base de cálculo da FCC? Tudo a ver com prova. Tem tudo a ver com a prova, tudo a ver com a prova. Beleza, pessoal? É, professor, né? Tem jeito de prova, tem cheiro de prova no ar. E aí a gente fica feliz, né? Poder fazer alguma questão inédita que efetivamente, já pensou, meu querido? Cair na prova lá, você vai falar assim, pelo amor de Deus, tu não falou a questão, cara, que caiu na prova. Só alegria, né, meu? A gente está aqui para isso, para poder ajudar vocês. Tá bom? Vamos continuar? Então vamos lá. Tem mais questão aí, professor? Aí tem as isenções, a gente viu o fideicomisso e tal. Ah, lembra da UPF? Tá lá o UPF, eu consegui lá a tabela de maio de 2022, R$ 4,10. Estava subindo 10 centavos cada mês. Então, para agora, para setembro, né? 4,10, 4,20, 4,30, 4,40, 4,50. Deve estar uns 4,50 agora, no mês de setembro. Pode ser, né? É mais ou menos isso, né? Quer dizer, não necessariamente é, mas mais ou menos isso. Ó, outra questão aqui, ó. Essa questão é o jeitão do Amapá. Caiu na prova da Cefaz Bahia. Muito importante a gente ver aqui, ó. De acordo com a lei estadual e o regulamento, o ITCD, o ITD, incidiu em favor do estado do Amapá em 2018 e pôde ser lançado e cobrado para esse estado quando? Onde é que tem incidência no imposto para o Amapá? Silvério, domiciliado em São Paulo, recebeu a título de herança a nua propriedade de um sítio localizado em Santana, no Amapá, sendo que o processo judicial de inventário ocorreu na comarca do Porto Alegre, Rio Grande do Sul, cidade em que o autor da herança encontrava-se domiciliado. Aí vê que agora cada questão, cada uma delas, você vai ter lá uma determinada situação e a gente vai ver se a principal incidência é para o Amapá ou não. Veja a letra B, ó. Eduardo, domiciliado no Oiapoque, Amapá, doou a José, domiciliado em Laranjal do Jari, Amapá, a propriedade de um imóvel localizado em Petrolina, Pernambuco. Matilde, domiciliada no Rio de Janeiro, RJ, doou a Adelaide, domiciliada em Macapá, a importância de 500 mil depositada em agência bancária de Santana, no Amapá. Biblioteca do Saber fictícia, fundação instituída e mantida pelo município de Oiapoque, no Amapá, onde ela se localiza, dedicada à cultura e à educação, recebeu a título de legado 100 livros raros, que lhe foram deixados pelo mestre do Cimar, o emérito professor de literatura do Amapá, que faleceu em Santana, no Amapá, onde teve domiciliado durante os últimos anos de sua vida e onde ocorreu o processo de arrolamento dos seus bens deixados. Antônio Carlos, domiciliado no Macapá, Amapá, instituiu a título oneroso um usufruto vitalício de imóvel de sua propriedade, localizado em Mazagão, no Amapá, a favor de Josué, seu primo, domiciliado há mais de 5 anos em Porto Grande, Amapá. Então, galera, é interessantíssimo esse tipo de questão. A FCC gosta muito da questão sobre competência tributária.
A questão não vira só uma questão, viram 5 questões, porque cada alternativa você vai ter que analisar, né? Vou começar agora de trás para frente para ficar mais fácil, já está na telinha para você. Vai lá. A letra E está fora do campo de incidência do tributo, porque esse usufruto vitalício instituído aí pelo Antônio Carlos, ó, é proposital, né? Ele bota o Antônio Carlos no Macapá, bota o imóvel no Amapá, lá em Mazagão, e bota também o outro primo lá, né? Que é vai receber o que seria um donatário, né? Em Porto Grande, também no Amapá, ou seja, está tudo no Amapá, tudo a ver com questão de prova e tudo a ver com o Amapá. O aluno que não perceber que está escrito ali título oneroso, se ferra, né? Se ele não perceber que está escrito ali a título oneroso, ele está ferrado. Então tem que tomar todo o cuidado ali na questão de prova. Porque o fato de ser a título oneroso é um dos tipos de questão, né, que fazem com que, a princípio, a gente perceba que o fisco ali não tem como cobrar aquele tributo porque sai do campo de incidência do ITCD. O ITCD só incide sobre atos gratuitos, atos onerosos é fato gerador de outros impostos. Se for bens móveis vendidos de forma onerosa, a história é ICMS dos estados. Se for bem imóvel, a história é do ITBI municipal. Ou seja, atos onerosos saem do campo de incidência do ITCD. Vão para outros campos de incidência. Tudo bem? Presta atenção que eu estou falando para você. Então a letra E está fora. A letra D é uma pegadinha que tem caído assim, ó. Caiu na Cefaz Goiás, caiu na Cefaz Santa Catarina, tudo FCC. Cai na Cefaz Goiás, cai na Cefaz São Paulo, cai na Cefaz Santa Catarina, cai na Cefaz Bahia. Por que não vai cair na tua, meu querido? Ô, meu querido! Doação ou transmissão causal. Deixei em herança uma biblioteca de livros ou alguns livros raros, não importa, livro imune ao ITCD. Seja na doação, seja na transmissão causa-morte, é o posicionamento da prova. Isso pegou o pessoal lá em 2009, quando caiu a primeira vez na prova de Cefaz São Paulo. Pegou em 2013, quando caiu a segunda vez. Mas não vai pegar você na Cefaz Goiás, Cefaz Santa Catarina, Cefaz... Pô, toda a Cefaz está caindo, meu! Vai cair na tua também. Você vai chegar lá para mim, professor, tu não acredito, os caras meteram o livro lá de novo. Pois é, aí você falou assim, mas eu dei uma chapelada, dei na cabeça lá, dei um pedala Robinho na cabeça da Fundação Carlos Chagas e falei, essa o Tudão já tinha me treinado. Você entendeu? É, tem que ser assim, meu querido, tem que ser pedala Robinho em cima dessa banca aí. Vamos detonar, meu. Tudo bem? Então a letra D, quando ele fala assim que o mestre Lucimar deixou em herança 100 livros raros, não importa. Para nós, isto é fato gerador de nada, porque é imune ao nosso ITCD. Tudo bem? É imune ao ICMS, é imune ao IPI, é imune ao ISS, esses livros aí estão na imunidade. Então vamos voltar lá e ver qual que seria então o gabarito dessa questão. Veja lá. Letra C. Matilde, domiciliada no Rio de Janeiro, doou. Então veja, a doadora está no Rio, Adelaide está em Macapá, a donatária, e o bem é um bem imóvel. E o bem imóvel está numa agência bancária também no Amapá, que é lá em Santana. Então veja, eu tenho um bem imóvel. Olha que interessante, a questão já faz de propósito, né? O bem imóvel está no Amapá, a donatária está no Amapá, mas o domicílio do doador é que rege a situação do bem imóvel na doação. Então, o domicílio do doador. Domicílio do doador não é Rio de Janeiro? Tributo na letra C para o Rio de Janeiro. Então, fechou. Letra C está fora. Eduardo, agora, domiciliado em Oiapoque, no Amapá. Doou José, domiciliado em Laranjal do Jaí, no Amapá, um imóvel localizado em Petrolina, Pernambuco. Então, você vê que agora é outra doação. O bem imóvel está lá em Pernambuco. E tanto o doador como o donatário estão no Amapá. Então tem tudo a ver com o Amapá, só que o imóvel é que vai reger a situação da doação de imóveis. Então é para onde está o imóvel, é lá onde ele se localiza. Então esse tributo é para Pernambuco. O gabarito da questão você matava na primeira leitura. O sítio está no Amapá? Tributo para o Amapá. Veja lá se o gabarito não é fácil aqui, ó. Silvério, eu fiz de propósito, né? Vim de trás para frente, para a gente estudar, para não perder aí, né? Aquela vontade de matar a questão, mas de cara, quando você olhasse assim, ó, Silvério é domiciliado em São Paulo. Recebeu a título de herança uma nova propriedade de um sítio. O sítio, olha, o sítio está em município de Santana, no Amapá. Então, a transmissão causa morte
de um imóvel no Amapá. Então, tributo para o Amapá. Sendo que o processo judicial de inventário ocorreu na comarca de Porto Alegre. Então, o domicílio ou o local onde se deu o inventário e rolamento é para bens móveis. Para bens imóveis, o local onde se situa o bem. Então, aqui o tributo é para o Estado do Amapá. O gabarito da questão, então, alternativa à letra A. Fiz um suspensezinho, mas é porque a gente precisava trabalhar um pouco a competência e mostrar o detalhe dos livros, porque a banca gosta muito de colocar os livros na prova. Eu não sei porquê, são 4 ou 5 concursos seguidos que a FCC faz isso, então tomara que no seu também aconteça isso. Outra questão, a lei estadual do ITCD no estado do Amapá, né, institui o ITCD. De acordo com essa lei, as transmissões causa-morte de bens ou direitos cujo valor total do espólio seja de até 100 mil fiquem isentas do imposto. Nós não temos isso aqui, nós temos 20 mil UPFs, que dá por volta de uns 80 ou quase 90 mil reais hoje, mas não tem nada a ver com a letra A, não. A letra A está fora. A letra B, considera-se local da transmissão por doação, tratando-se de bens móveis, aquele em que tiver domicílio donatário, sempre que o doador não tenha domicílio no estado do Amapá. Essa condição, sempre que o doador não tem domicílio, aí é o domicílio donatário, isso não está escrito na Constituição Federal nem na lei estadual. A letra B também está fora. É contribuinte do imposto nas doações a qualquer título doador, sempre que o donatário não tiver domicílio no estado do Amapá. É contribuinte do imposto nas doações o doador, sempre que o donatário não tenha domicílio no estado do Amapá. Veja, o doador ele acaba sendo o responsável solidário. Se você for lá no artigo 9º, vamos ver se a gente consegue chegar ali, ó. A responsabilidade solidária dele deve estar para cá, né? A gente viu aqui para cá? Não, a gente não viu para cá, não. A gente está indo para cá. Está para frente aqui, né? Então, a responsabilidade aqui do nosso doador, ela é solidária com o donatário. Mas a gente acabou cortando aqui um pedaço. Mas não tem por que a gente colocar aqui essa segunda parte. Sempre que o donatário não tiver domicílio no estado do Amapá. Nas transmissões por doação de bens ou direitos, cujo valor seja de até 100 mil, fica isento do imposto. Também não tem essa hipótese de isenção aqui no Estado. Nós vimos que o artigo 5º, incisos 2 e 3, tem as únicas hipóteses de isenção. A alíquota do ITCD, você vai lembrar para a prova disso aqui, né? É 3% para transmissões por doação e 4% na transmissão causa-morte, bens ou direitos. Verdadeiro gabarito dessa questão, alternativa à letra E. Outra questão, a Cepaz Bahia, olha só que interessante, né? Imagina se acontece isso no teu concurso. Na Cepaz Bahia eram poucas questões na prova. 3 foram de PVA, 3 de TCD. Vou falar de novo. 3 de PVA, 3 de TCD, professor. Já pensou? Só alegria, né, meu querido? Você vai detonar na prova. Torcendo para que aconteçam questões de PVA e TCD na prova dos senhores, né? Só alegria, né? Cai bastante ICMS, por exemplo, das leis gerais, lá em direito tributário. Então aí vai ser só alegria mesmo. Aí é legislação para tudo quanto é lado. Tá bom? Vamos lá de novo. Veja lá. Joemir, viúvo, faleceu em 2018 sem ter feito testamento. O único bem que ele deixou foi o prédio residencial em que ele vivia com seus 3 filhos e com sua enteada, que nunca foi por ele adotada. Com base na lei estadual que institui o TCD no estado do Amapá, a transmissão desse imóvel estará isenta do imposto desde que constitua o único bem imóvel do espólio, seu valor seja igual ou inferior a 120 mil, a sucessão concorram apenas o cônjuge e os filhos do decújo, bem como os herdeiros a esse equiparados, e fique comprovado que os herdeiros não são proprietários de outro imóvel. Veja que todas as condições para estar isento são aquelas que estão previstas no artigo 5º, né? Constitua o único bem do espólio, letra B, seja valor igual ou inferior a 210 mil, a sucessão concorra apenas os filhos do decújo e que fique comprovado que os herdeiros não são proprietários de outro imóvel no estado do Amapá. Também está fora. Então, você vê que não tem nenhuma das condições ali relacionadas, como a gente pode ver. Seu valor seja igual ou inferior a 120 mil e a sucessão concorra apenas os filhos do decújos e que fique comprovado que os herdeiros não são proprietários de outro imóvel no estado do Amapá. Também não é a regra. Seu valor seja igual ou inferior a 150 mil e a sucessão concorra apenas o cônjuge ou filhos do decújio. Constitui o único bem do espólio, seu valor seja igual ou inferior a 20 mil UPFs do Amapá
e a sucessão concorram apenas o filho, o cônjuge e os filhos do decújo. Gabarito da questão, veja, só dá para guardar exatamente essa questão se você, a princípio, estudar as isenções do nosso imposto, né? Tem que decorar as isenções. São só duas situações aqui no Estado, tem que decorar, tem que levar para a prova, não tem jeito. Volta lá no artigo 5º, pega esse materialzinho que eu vou deixar aí para você depois dar uma lidinha rapidinha e fazer a questão e matar para a prova. Beleza? O que mais? Outra questão aqui, ó. Essa foi a terceira que caiu na prova da Cefaz Bahia. Rodrigo, domiciliado em Macapá, recebeu em doação de sua irmã Adriana, domiciliada em São Paulo, joias no valor de R$ 1 milhão. Com a finalidade de pagar menos imposto de transmissão do que efetivamente devido, esses irmãos declararam ao fisco de maneira intencional e fraudulenta. Eita, irmãozada fera, né? Formaram uma quadrilha que os referidos bens valiam apenas 200 mil. De acordo com a lei estadual que instituiu o TCD no estado do Amapá, o fisco amapaense deve aplicar ao sujeito passivo uma multa de 5% do valor devido do imposto devido ao estado do Amapá? Deve aplicar ao sujeito passivo um infrator uma multa de 60% do imposto devido ao estado do Amapá? Não deve aplicar multa alguma? Então, na verdade, aqui, ó, essa situação aqui deve aplicar a multa, sim, professor, né? Deve aplicar a multa, porque a princípio, no caso aqui, no nosso fisco amapaense aqui, a gente tem essa situação aqui da multa propriamente dita prevista na lei, na nossa lei, né? No nosso decreto. O decreto trata a respeito da multa, o decreto 3361, né? Trata a respeito da nossa multa. Então é importante que a gente conheça o que está previsto aqui no nosso decreto aqui do estado da Cefaz Amapá. Então ela fala aqui a respeito desse decreto 3361 e quando ele cita as multas propriamente ditas, né? E fala ali a respeito das multas, ele mostra quais são as multas aqui no estado. E normalmente, só para dar uma dica para você, quando ele falar que houve ali uma infração, um dolo, alguma coisa assim, né? A gente tem que lembrar aqui situações, a princípio, onde você tem essa situação, né, infracional, propriamente dita. Então, se houver ali uma circunstância onde ele fala a respeito de uma infração, alguma coisa grave ali, né, a gente tem que lembrar que, a princípio, aí a multa deverá ser feita num valor maior, né? A multa, então, deveria ser, não essa multa de 60%, né? Mais a multa que está prevista aí na própria legislação do Estado, né? Eu até peguei aqui para poder passar para você justamente o que está previsto aqui no nosso regulamento. Vou até passar aqui já para você, já deixar aqui na telinha para você ver. Então vamos lá ver. Na telinha. O artigo 23 do regulamento ele falou assim, ó. As infrações serão punidas com as seguintes multas. Vamos guardar, já que a banca gostou de multa na última prova da FCC lá da Cefaz Bahia, vamos ver se não cai de novo aqui, ó. Né? 1% sobre o valor do imposto devido se inventário ou rolamento não for requerido no prazo de 30 dias a contar da data da abertura da sucessão. Então, essa aqui é a multa por atraso no protocolamento, no ato de fazer o protocolo, né, da entrada do pedido, né, de abertura ali, mediante a abertura da sucessão da entrada do inventário, né, do pedido de inventário. Então, se a protocolização for atrasada, você tem uma multa de 1%. É a multa por atraso na protocolização. 100% do valor do imposto no caso de ação ou omissão que induz a falta de pagamento ou lançamento por valor inferior ao real. Então, nós temos uma multa de 100%. É essa que deveria ter caído na prova. Vamos ver lá? A multa é de 100% do valor do imposto. Veja que é uma multa altíssima. Você dobra, né, a dívida, né? Porque você tinha uma dívida que era imposto, agora você tem uma multa que é igual a, mais uma vez, o valor do imposto. Tá certo? Vamos ver então lá? Vamos voltar lá então para a telinha lá. E olha só. Letra D. Tá lá, letra D, ó. 100% do valor do imposto devido no caso de ação ou omissão que induz a falta de pagamento ou lançamento no valor inferior ao real. É o gabarito da questão. E letra E, R$ 146,84 quando ocorrer infração diversa das outras tipificadas nos incisos anteriores. Então, na verdade, aqui a nossa multa, porque foi feita de forma fraudulenta, intencional,
né, eles declararam um valor bem menor do que realmente era, a nossa multa é a multa, né, de 100% do valor do imposto. Tá bom, pessoal? Então, guarda essa informação. Eu sempre tentando aqui averiguar de acordo com a banca, né? Assuntos que ela quer, a princípio, nos lembrar, adaptações relacionadas à sua prova, tentando levar você aí ao sucesso aí nessa prova. Bom, galera, a princípio é o que eu tenho aqui para poder ajudar vocês nessa véspera de prova. Eu sei que vocês estão se preparando, eu sei que vocês devem estar aí loucos, né? Não quero dar trabalho para vocês, pelo contrário, esse vídeo aqui é específico aqui para o pessoal da nossa turma querida aí que está aí se preparando para esse certame, e eu desejo a vocês uma excelente prova. Gostaria de estar aí, né? Inicialmente eu pensei, não, tem grande chance de eu, a princípio, ir para lá, né? Primeira vez, né, no estado do Amapá, mas, né, Deus está no controle de todas as coisas. Realmente não deu para ir até aí, mas eu estou com o coração junto com vocês, esperando ansiosamente por uma excelente prova para vocês e que vocês detonem. Quem puder depois, né, fez a prova, passa para mim lá pelo e-mail lá, porque eu quero resolver a prova com vocês, né? Então, passa lá no e-mail do SOS, soscurso.contato@gmail.com, passa para o professor ou no meu Zap, ou vocês têm como entrar em contato comigo pelo Insta, pelo YouTube, né? Pelo SOS. Então, entre em contato com a gente para a gente poder trocar ideia a respeito dessa situação, tá bom? Fiquem com Deus, faça excelente prova, faça a melhor prova da tua vida, arranca a vaga e vá lá invadir. Vocês já estão aí, né? Invadam, né, a Secretaria da Fazenda. Agora não é nem Estado vocês já estão. Invadam a Secretaria da Fazenda do Estado do Amapá. Fiquem com Deus, bons estudos. Forte abraço do Tudão, boa prova, detona a galera e eu espero ansiosamente pelos excelentes resultados da nossa querida turma. Até a próxima!